experimentalismos, chiaro escuro e um filme praticamente mudo de um dos maiores diretores que nós já tivemos. Hoje nós vamos falar sobre um clássico do cinema fantástico de terror, O Vampiro, de Kurt Dreyer. O Vampiro é um filme de 1932, dirigido pelo Kurt Dreyer, talvez um dos maiores cineastas que a gente já viu, Com certeza. Né? Foi até engraçado que, assim, uma história de bastidores, nós iríamos fazer sobre A Palavra, né? Um filme dele da década de 50, só que, meio que revisitando os filmes, nós percebemos que a gente tinha que falar sobre o Vampiro primeiro, pois se não fosse o Vampiro, não teria A Palavra, né? Como o próprio Dreyer disse. Exato, como o próprio Dreyer disse numa entrevista, porque o Vampiro, mesmo não sendo nem de longe um dos primeiros filmes dele, né? Inclusive anteriormente ele fez A Paixão de Joana d'Arc, que é um primor realmente, só que no Vampiro o próprio Dreyer falou que era um filme que ele estava querendo fazer experimentalismos, né? Brincar com a linguagem cinematográfica, e isso a gente percebe que ele faz. Ele falou que é um experimentalismo, mas já é uma maestria só, né? E o que mais atrai é a coragem, né? Isso. O Vampiro é um filme feito em 1932, é o primeiro filme falado, né, do Dreyer, embora ele seja praticamente um filme mudo, porque são pouquíssimos diálogos, os diálogos eles são ditos de maneira baixa, né? Então é um filme onde praticamente o que reina é o silêncio. E é um filme que é muito experimental para a época. Eu imagino como os espectadores daqueles anos reagiram ao filme. Eu imagino que não foi uma reação imediatamente positiva. As críticas na época, né, foram muito negativas, e é fácil entender por que foram negativas, né? Ele apresentou um conceito e uma linguagem que não eram facilmente compreensíveis na época em que eles foram lançados. Exato, é um filme que, assim, a gente está falando, né, dessa questão do experimentalismo e tudo mais, aí parece que é um roteiro meio cabuloso, e não, é uma história de terror com começo, meio e fim, extremamente simples, mas a direção faz o filme ganhar mais camadas, né? É um filme curtíssimo, né? Se eu não me engano, tem 1h13 de duração, pelo que eu me lembro, e é um filme com uma história muito simples, mas é um filme, como você disse, em que a direção e eu acho que a montagem, eles conseguem obter algo assim que extrapola completamente aquilo que estava contido no roteiro. E assim, particularmente, né, eu gosto muito de cineastas e de filmes que abordam questões metafísicas relacionadas ao bem, ao mal, e nesse campo, né, nessa temática, o Dreyer é um dos principais nomes, né? Dreyer, Bresson, Tarkovsky, e todos eles, eu acho que eles compartilham um valor temático, que é, eles vão no centro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa civilização, que é uma civilização cristã, né, judaico-cristã, a gente pensa muito em termos religiosos, né, religiões organizadas e tudo, e esses diretores eles buscam ir na questão do metafísico, né, na questão do espiritual, na questão do milagre, ou da presença do bem, ou da presença do mal. Eu acho que nesse sentido o Vampiro é um dos filmes que mais compreende o mal. Não lembro assim de um filme que abordou um tema, por exemplo, como o vampirismo, de uma maneira que praticamente o espetáculo, né? O Dreyer fez esse filme como uma espécie de resposta aos filmes de monstros da Universal, que ele achava tudo aquilo muito espetacular, e ele falava, não vamos esse tratar... filme, o Vampiro, é totalmente intimista, né? Demais, demais. Não há nada disso. Ele se orgulhava, por exemplo, de que ele não tinha sangue no filme dele. Embora tenha um momento em que apareça ali um pouquinho de sangue, ele se orgulhava do fato de que ele tinha feito um filme de terror sem recorrer àquilo que era considerado comum já naquela época dentro do gênero. Não, você pega... Quando ele mostra o sangue, não é um sangue jorrando da jugular, coisa assim, não. É um sangue no chão, que na verdade ele é só um ícone de que alguma coisa aconteceu ali. Exatamente. Em nenhum momento é uma coisa agora, não mostra os dentes. Inclusive, uma coisa que me marcou muito nesse filme, a primeira vez que eu assisti, foi assim, bom, aqui a gente vai estar... Vira e mexe falando um pouquinho de alguns spoilers, mas como a gente falou, é uma história que em si o roteiro é muito simples, só que a direção e a montagem, tudo isso é o grande charme, né? E você não mostra em nenhum momento os dentes proficientes do vampiro e tal, mas no final
quando aquele doutor que é corrupto, que ele é meio que do lado do mal, por assim dizer. Ele, de certa maneira, ele é o principal vilão da história. Porque a vampira, ela aparece num momento longe, você não vê muito bem o ato. Não tem nenhum destaque, o destaque é no clima. O destaque é no clima, com certeza. E nesse final, esse doutor, né, esse médico, ele morre e tal, só que ele fica preso num moinho e você tem um close nos dentes das engrenagens do moinho. E aquilo são os dentes do vampiro no filme. Né? Cena belíssima. E o que eu gosto acho que o que mais me atrai no Vampiro é que me parece que o Dreyer, ele enxerga o mal absoluto como confusão, né? E a confusão entendida de que maneira? É uma percepção não muito concreta da realidade, onde o que pode ser sonho se mistura com o que é realidade, o que é sobrenatural se mistura com o que é natural, e você não ser capaz de andar entre as duas coisas, né? E quando você vê o filme, você percebe que ele constrói toda a narrativa dessa maneira, né? Ele trabalha muito a questão da subjetividade, a questão da objetividade, o que é perspectiva do protagonista, o que é perspectiva objetiva, e a maneira como os planos se conectam pela montagem é uma maneira que quebra constantemente a sua expectativa, né? Ele vai construindo a cena de uma certa maneira. Uma outra coisa muito interessante é que ele não faz questão de estabelecer a geografia da casa, né, na casa onde se passa a maior parte do filme, você não consegue se localizar, e isso é essencial. E ele, quando ele vai praticamente construindo algo que você consegue antecipar o próximo passo, ele quebra. Por exemplo, eu lembro da cena em que, já no final, aparece do nada um sujeito tocando um banjo. É algo completamente inesperado, que você não imaginava ver naquele filme, e ele quebra completamente a sua expectativa. Então, e a própria foice, né? Com certeza. Plano iconográfico do homem lá com a foice, aí você já imagina, até mesmo pela carga, que é um filme de 32, nós não vimos em 32, mas pela própria carga de clichês que você tem na literatura da época, da época não, até literatura anterior, a respeito de vampiros e tudo mais, você já imagina isso, que essa vai ser a arma final. Não, simplesmente é um ícone jogado. E o que é interessante é que no começo ele constrói ali uma montagem alternada, né, entre o personagem entrando na casa e o sujeito andando com a foice. E você busca fazer uma associação entre as duas coisas, porque ele insiste em cortar, ele corta para um, corta para outro, e às vezes parece não existir uma associação, e ele já te deixa desconfortável ali, né? E uma coisa também que é muito interessante é que a narrativa vai se desenrolando, né? E ele brinca muito, a gente usa no sentido mais amplo possível, né? Com essa questão de escuridão e luz, né? Mal e bem. E é interessantíssimo porque no cinema, o que representa a escuridão? As sombras. São as sombras, né? E o filme constantemente usa a sombra para construir a atmosfera. As sombras, elas se mexem, né, num efeito que é primoroso para a época, né? As sombras, elas caminham, elas se mexem, a gente não vê quem, né? São apenas sombras projetadas, né? Exatamente, só sombras projetadas numa parede. E aí a questão no final, né, é interessante porque quando o protagonista, junto com a personagem feminina, eles saem daquele mundo, o Dreyer faz questão de filmar eles caminhando numa floresta, a fumaça ficando para trás e eles indo para o que parece ser um raio de luz, né? Então, associar essa questão do bem e do mal é associar cinematograficamente, através do que é luz e do que é sombra, né? Exato, e toda essa carga faz, de novo, o roteiro ele é super simples, mas isso faz com que o filme tenha várias interpretações. Então, eu conversei já com algumas pessoas a respeito do Vampiro, infelizmente poucas, pois poucas viram esse filme, infelizmente, mas essa questão, as sombras, são espíritos que foram vítimas da vampira. De acordo com a história que é contada. Exato. Ou as sombras é uma espécie de registro do ambiente em si, porque você percebe que é o ambiente maligno e não só a figura sobrenatural da vampira, ou simplesmente as sombras são loucura do cara, ou às vezes não tem nada de sobrenatural. Não dá pra dizer. Porque o protagonista, ele é um fascinado pelo sobrenatural que vai até aquela região. A partir desse momento, e a partir do momento que a gente tem aquele que não dá para saber se é delírio, se é uma projeção, o que é, se é um sonho. Ele faz questão de manter essa ambiguidade. Então você para pensar, ok, pode ter sido tudo da cabeça dele, ou não. Então assim, pegar um filme de 32, um filme onde o diretor queria
propositalmente fazer uma experimentação. Uma época em que o cinema de terror estava indo para outro caminho, né? Outros filmes, como por exemplo o Italiano do Inferno, até os próprios filmes do Méliès, do Segundo Deschamons, eles brincavam muito com a questão do experimentalismo. Na verdade, o Segundo Deschamons, no filme Les Maisons Sorcelées, ele faz uma brincadeira com o surrealismo, só que o Dreyer vai por um caminho totalmente diferente e ele já consegue fazer uma coisa sofisticada, né? Porque normalmente no cinema a gente vê a linguagem evoluindo e daí depois ela chega num ápice. E aqui o cara meio que já pulou para uma espécie de ápice nesse sentido. Então, contar a história por imagens, como a gente falou, primeiro filme falado dele, só que tem poucas falas, por isso que na introdução eu falei, praticamente um filme mudo, só que ele não tem a estrutura do filme mudo com as cartelas. Ele tem as cartelas, mas mais no sentido de um narrador onisciente, né? E eu acho interessante porque a questão da carta, as cartelas não, né? É um livro que vai explicando mais ou menos a trama, né? Quando a gente pensa na estrutura do filme, que é uma estrutura deliberadamente ambígua, né, para deixar o espectador criar a sua própria interpretação, parece estranho que o filme coloque trechos que são leituras literais de um livro que vai explicando mais ou menos a trama, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso e eu acho que há um certo valor temático nisso, que parece ser que maneira você elimina a confusão, né? As percepções dúbias da realidade através do conhecimento, né? E o conhecimento se passa principalmente através de palavras, né? Aí até uma rima com a palavra, né? E eu acho que é esse, para mim no caso, eu acho que esse é o motivo pelo qual ele usa aqueles trechos, né? Porque no meio daquela confusão, daquela névoa que é proposital, ele vai colocando palavras, o verbo ali para explicar pra gente mais ou menos o que está acontecendo. E brinca também um pouco com essa noção de cinema mudo, de cinema que claramente faz parte do experimento dele. E é interessante também que esse filme é uma adaptação meio livre de Carmilla, a Vampira de Karnstein, do Sheridan Le Fanu. Eu não li esse livro, mas eu li a respeito do livro depois que eu vi o filme do Dreyer, e parece que o livro ele é totalmente linear, totalmente objetivo, assim, parece que ele não tem esse tom dúbio. E daí, parando para pensar, faz muito sentido no que o Dreyer quis fazer, pois o roteiro, eu também não tive acesso ao roteiro exatamente do filme, mas eu não tenho certeza se o roteiro em si é dúbio. Eu acho que a direção e a montagem deixou dúbio. Tanto que é tão forte isso daí, que acontece? Quando alguns diretores vão se aventurar em algum gênero específico, eles pegam referências, às vezes eles acabam fazendo um espelho ou algo meio semelhante ao que deu certo em um, só que com tecnologias novas, né? Só que é tão forte o que o Dreyer faz no Vampiro, que inúmeros outros filmes, não só de terror, mas de fantasia e tudo mais, acabam utilizando isso. E vou falar um que é mais direto, que é no caso do Coppola, quando ele faz o Drácula de Bram Stoker, que a questão da sombra é totalmente chupinhado do Dreyer. Então, a sombra não respeitar o indivíduo que está causando a sombra, na verdade o Dreyer vai até além, pois ele cria a sombra sem o indivíduo, né? Então, mas em várias outras coisas, a questão da trucagem de câmera, a questão do ambiente, não respeitar as leis físicas, justamente para criar esse clima que a gente falou. Então, o vampiro em Vampiro de Karl Dreyer, ou melhor, a vampira no Vampiro de Karl Dreyer, não é a protagonista em si, não é a causa do mal em si, e sim o entorno, um entorno maléfico. Isso é tudo com a linguagem, então isso é fenomenal. Então, às vezes o pessoal vai assistir o filme e vai achar, que filme lento, chato, mesmo sendo um filme curto, né? Coisa chata, não sei o quê. O próprio ator principal, ele é caricato demais. Sim. A princípio isso pode incomodar, mas depois acaba encaixando. Lento, né? Lento não é de maneira alguma, né? Porque é um filme onde não para de acontecer coisas, né? O pessoal vai deixar lento pela questão da época. Eu acho que essa é a principal, e pela dificuldade que o filme impõe. O filme é difícil até os dias de hoje. Eu vejo muitas influências, por exemplo, no trabalho do David Lynch, do Dreyer, né? Na parte do parque, que o protagonista senta e tem uma projeção, aquilo é Lynch. Lynch puro. Quer dizer, Lynch seria Dreyer puro. É Dreyer puro, lógico, né? Vamos manter a lógica cronológica. A lógica cronológica. E mesmo sendo um filme assim uniformemente
excepcional, né? Ainda há alguns momentos que se destacam, né? Eu consigo lembrar de dois, um você já mencionou, que são as engrenagens. Isso. No final, quando ele alterna entre os amantes fugindo daquele mundo, o médico morrendo e a engrenagem funcionando, que a gente não sabe exatamente quem ligou aquela engrenagem, o que aquela engrenagem... Aquilo é muito mais sobrenatural que a Vampira em si, muito, né? Muito. E aquilo ganha um caráter poético ali que você consegue criar inúmeras imagens para explicar, né, o uso daquilo. E eu lembro do uso que ele faz da subjetiva, quando o personagem sonha que está sendo enterrado morto, e ele está olhando para o céu, e aí ele faz uma subjetiva das pessoas levando o caixão, e ele olhando para o céu, olhando para o... Né? São momentos, assim, cinematograficamente, os movimentos de câmera, né, do vampiro. É uma câmera muito dinâmica, é incrivelmente muito dinâmica. E você percebe uma lógica no começo, quando a gente está sendo introduzido naquele mundo, a câmera se aproxima muito, né, se movimenta muito. Quando o drama está estabelecido, ela é mais fixa, né, para criar aquela tensão. E no final, ele usa muito movimentos laterais, né, de câmera, o que meio deixa a gente desconcertado, né. Então é um filme assim, corajoso do ponto de vista narrativo, e um filme tecnicamente eu incluo o trabalho de câmera, montagem, som. É excepcional, assim, para aprender sobre cinema, esse é um filme que precisa ser visto. Exatamente. Bom, pessoal, o Vampiro está nesse box aqui, a arte Cord Dreyer. Olha, vale muitíssimo a pena, todos os filmes aqui são 4 obras-primas. 4 obras-primas. A gente falou do Vampiro, que serve de uma escada em termos de linguagem cinematográfica para a grandíssima obra do Dreyer, A Palavra, que vai ganhar um programa aqui. E Gertrude também, né? Gertrude também. É que A Palavra a palavra dialoga muito com esse filme. Dialoga muito com o Vampiro. Por isso mesmo que a gente decidiu falar sobre o Vampiro primeiro, pois tem esse sentido cronológico em termos da evolução do Cord Dreyer como diretor. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o Formiga na Tela sobre o Vampiro do Cord Dreyer. Siga a gente no Facebook, visite o nosso site formigaelétrica.com.br. Se quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar para natela@formigaelétrica.com.br. Diga aí o que você acha desse diretor, desse filme aqui nos comentários. Inscreva-se no nosso canal clicando nessa formiguinha que está aparecendo na cabeça do Miguel. Clique no sininho para ser avisado toda vez que um conteúdo novo nosso for publicado no YouTube. E é isso, até semana que vem.